Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. O elo mais fraco, assim, pode ser considerado o estatuto do treinador no contexto do futebol português. Numa liga que se prepara para negociar em conjunto os direitos televisivos, vamos perceber como pode a estabilidade de uma organização conferir maior valor acrescentado a um clube e à liga que disputa. Este será o tema para debater após o intervalo, com a presença de Jerry Silva, juiz-árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto. Nesta primeira parte do programa, o painel do Jogo Económico irá abordar os resquícios de uma bomba chamada Superliga Europeia e como a UEFA parece estar cercada. De um lado, os clubes mais poderosos, do outro, uma FIFA que quer os melhores jogadores mais envolvidos nas competições que organiza. Duas boas-vindas aos nossos comentadores. Hoje temos pela primeira vez, e saúdo, Nuno Vinha, sou diretor do Jornal Económico. Muito bem-vindo, Nuno Vinha. Obrigado, Zé Carlos. Bem-vindo também, João Marcelino e Diogo Luís. Começo por lançar então o número desta primeira parte do Jogo Económico. O número é precisamente 100 milhões de euros, que é o valor da multa que os clubes ingleses AC Milan, Inter de Milão e Atlético Madrid terão que pagar à UEFA se voltarem a tentar criar uma nova competição que esteja fora desta organização. E começo precisamente pelo Nuno. Nuno, mais uma vez, muito bem-vindo. Começo por te perguntar se se este assunto está completamente encerrado ou se isto é só o início daquilo que poderá ser uma séria mudança no futebol europeu. Acho que esta questão é uma questão que tem a ver com dinheiro e, portanto, a pressão existe sempre. Nós vimos em maio, abril, maio, essa iniciativa dos vários clubes que tinham por trás um enorme banco de investimento, o JP Morgan, que mais tarde acabou por considerar, a frase acho que pode se tornar um bocadinho célebre neste processo, que é nós não avaliamos bem a situação, nós não medimos bem e vamos retirar lições daqui, mas 100 milhões de euros nesta multa para o universo, para aquilo que eram os montantes que se estavam a falar na altura, é uma coisa perfeitamente irrisória. Portanto, nós estávamos a falar de um investimento ao longo de 23 anos do JP Morgan de cerca de quase 3,25 mil milhões de euros para os vários clubes que estavam lá e com presenças asseguradas nessa competição, que é uma coisa que para um investidor, como por exemplo, e eu estou a falar nomeadamente dos clubes ingleses que têm uma orientação muito virada para aquilo que é o retorno sobre o investimento feito, como é o caso do Liverpool, como é o caso do Manchester, como é o caso do Tottenham, com grandes entidades norte-americanas como a Glazer, como a família Glazer, etc. É uma tentação grande voltar a esse assunto, é uma tentação grande sair daquelas amarras da qualificação e garantir que, porque atualmente, por exemplo, em Inglaterra há 6 destes clubes, não é? 6 clubes para 4 lugares neste momento. Retirar esse imponderável, retirar isso daquilo que são os relatórios e contas e daquilo que são as previsões de rendimento e de retorno pelo investimento feito, é qualquer coisa que é sempre uma tentação grande e desde que exista um investidor, não parece que o JP Morgan tenha condições para voltar, até pelos danos reputacionais e até mesmo riscos relacionados com crédito, que possa ter tido daquela situação, daquela debacle que aconteceu em abril, maio. Vamos ver agora, mas acho que a tentação é sempre grande e gostava de vos ouvir sobre isso também. João, a UEFA parece aqui, de certa forma, cercada pelos clubes mais poderosos de um lado e do outro lado a FIFA, que já mostrou que está disposta a fazer aqui uma reconfiguração, sobretudo aquilo que é o Mundial de Seleções, que vai baralhar todo aquilo que é o calendário desportivo que nós conhecemos. Eu não vejo a UEFA cercada, eu vejo a UEFA invejada porque tem realmente o melhor negócio do mundo, foi capaz de o colocar no terreno, porque enquanto a FIFA só tem um Mundial de 4 em 4 anos, a UEFA tem, além do Europeu de 4 em 4 anos, tem as Champions todos os anos e as restantes equipas e as restantes competições de clubes. Portanto, o que eu acho é que o dinheiro está a movimentar as placas, isso é tão simples como isso. E que isso fará também progredir o modelo da UEFA, do qual eu sou um defensor. Acho que é um modelo muito equilibrado,
e que produz coisas tão sensacionais como o Sheriff Tiraspol esta semana ter ganho ao Real Madrid. E, portanto, pode-se dizer que os clubes também o que não querem é esta competição que é radicalmente diferente daquilo que existe, por exemplo, no modelo norte-americano, com ligas fechadas. O modelo europeu é associativo e a reação que houve dos adeptos dos clubes ingleses, por exemplo, que obrigaram os seus no Manchester United, por exemplo, a recuar, devia ter sido devidamente registrada. Portanto, eu acho que a UEFA ganhou essa luta com os clubes grandes da Europa. Não sei se isso é o suficiente para estancar as ambições de Florentino Pérez, que me parece ser o polo de toda esta tentativa de assalto, mas eu acho que neste momento a UEFA tem muitos trunfos do seu lado e só vejo do outro lado daqueles que gostariam de ter avançado para uma Superliga, os clubes mais endividados da Europa. O Real Madrid, o Barcelona, tão cedo não terá a capacidade de competir ao mais alto nível por causa dos erros que cometeu. Portanto, eu acho que por esse lado a questão estará arrumada durante uns tempos, até porque a UEFA, tal como já aconteceu no passado, vai fazer evoluir. O Benfica, quando ganhou a Liga, as taças dos clubes campeões europeus dos anos 60, isso era uma competição com pouco mais de 10 clubes. Hoje em dia... Eram os vencedores? Eram os vencedores. Eram os campeões? E não eram toda a Europa. Portanto, e não era a Europa toda, exatamente. A competição evoluiu muito, vai continuar a evoluir. O que está aí em causa é só a partição do dinheiro. Se houvesse a possibilidade de criar uma Superliga fechada, coisa que eu não estou a ver na Europa nos próximos anos, isso implicaria um problema de relacionamento com as competições nacionais e com as seleções. E, portanto, isso é demasiado complicado. Portanto, neste momento, o único choque que eu vejo, e assim é sério, é entre a FIFA, que gostaria de ter um negócio muito mais próspero daquilo que tem, porque falhou a Taça das Confederações, falhou o Mundial de Clubes, tudo competições que não tiveram êxito, não tiveram retorno e que não atraíram patrocinadores, e que está agora a tentar, obviamente, pressionar a UEFA para, digamos, equilibrar o deve e o haver de cada uma das organizações. E sim, eu vejo, em relação à outra questão, acho até que a UEFA encerrou bem, dando aqui, depois de uma luta muito acesa, um sinal de que está disposto a acolher os clubes e continuar como no passado. Mas pode existir a possibilidade, peço desculpa, pode existir a possibilidade dos clubes, e neste caso estes prevaricadores, continuarem a insistir para tentarem obter uma fatia maior do bolo. A Superliga existirá um dia, mas é dentro da UEFA, é a minha mais profunda convicção. Porventura até aberta a mais equipas, com mais zonas, uma espécie de NBA americana. Quer dizer, mas o que eu quero aqui dizer é que acredito nesse desenvolvimento da competição dentro da UEFA e não fora. Diogo, fez a UEFA com as armas todas para impedir a criação de uma nova Superliga e, por certo, a próxima tentativa já não será tão atabalhoada como a do ano passado. Olha, 100% de acordo com o João, e olha que não é normal que tu sabes, mas 100% de acordo. Aliás, eu tinha aqui escrito. Eu acho que a ideia da Superliga não caiu, agora vai ser com muito mais consensos, e quando eu digo muito mais consensos, a UEFA estará presente, vai ser mais democrática, não era nada democrática, era completamente autoritária, e vai ter uma imagem mais positiva, porque eles perceberam que, apesar de eles pensarem que a imagem deles suportava tudo, a verdade é que os grandes clubes acabaram por perceber que os adeptos não iam só atrás das suas imagens, iam atrás daquilo também que é a cultura futebolística, e a nossa cultura é completamente diferente da cultura americana, como o João tão bem referiu há pouco. Relativamente ao facto de a UEFA acolher novamente Barcelona, Juventus e Real Madrid sem nenhuma coima, eu acho que isto tem a ver com outro facto. É que agora a UEFA vai ter que se centrar noutra guerra. Já não é uma guerra com os clubes, é uma guerra com a FIFA. E, portanto, neste momento dá-lhe jeito, e é importante que todos os clubes estejam aqui focados e concentrados para poderem combater aquilo que a FIFA pretende fazer, que é um Mundial de 2 em 2 anos. E desse ponto de vista, quanto mais força tiver do seu lado, e neste momento, mais vale fazer aqui umas tréguas com estes 3 clubes, apesar de 2 deles estarem a passar por bastantes dificuldades, e percebemos também a urgência da criação da Superliga, nomeadamente o Barcelona e a Juventus. O Real Madrid já está um pouco mais estável, mas a verdade é que estes 3 clubes acabam por trazer força à UEFA, e a UEFA em conjunto com todos os clubes, e neste momento já vêm mais calmos, porque deram um passo em falso, e portanto neste momento vão aceitar aqui certas e determinadas situações que a UEFA irá determinar, e portanto em conjunto naturalmente serão mais fortes para debater aquilo que a FIFA tem vindo a anunciar de uma forma mais inteligente do que a Superliga, mas que também vai encontrar aqui muitos entraves, porque naturalmente a UEFA, os clubes e as federações acabarão por dificultar muito aquilo que são os objetivos da FIFA, e neste momento a Guerra Fria não é UEFA clubes, mas sim UEFA, todos em conjunto com a FIFA.
E, Nuno, nós já tínhamos discutido este tema aqui, já depois, nesta nova temporada do Jogo Económico, já tínhamos discutido esta proposta da FIFA em fazer o Mundial de 2 em 2 anos. Eu gostava de te ouvir sobre esta insistência da FIFA num modelo que parece que tem tudo para dar errado. Bem, eu acho que os vários estudos que têm sido feitos sobre estes torneios acabam por demonstrar que os países organizadores quase sempre perdem imenso dinheiro com isso. Exatamente. E a organização ganha imenso dinheiro com isso. Eu não sei exatamente quais é que são os valores dos direitos televisivos do Mundial de Futebol. Acho que são bastante consideráveis, não serão tantos como em termos dos 4 anos de Liga dos Campeões que existe em comparação. A Liga dos Campeões gera cerca de 2,4 mil milhões de euros ano por cada temporada. Eu não acredito que a FIFA seja capaz de gerar 10 mil milhões de euros, 4 vezes isto em 4 anos, e também não acredito que eu consiga fazer em 2. Não sei quais é que seriam os modelos de entrada, não sei o que é que eles estão a pensar fazer sobre isto. Acho que é um risco propor este modelo, porque há muitos imponderáveis que acabam por... eles estavam a fazer isto desfasado com outras competições, como Jogos Olímpicos e outros campeonatos mundiais, que acabam por também disputar muita audiência televisiva. Portanto, eu acho que é um risco a FIFA estar a entrar por este caminho, claramente. E esta guerra fria do Ceferino com o Infantino parece que veio para ficar, não é? Bom, isso aí é algo que eu não domino. Desculpa lá, deixa-me só dizer, não é uma guerra fria, é uma guerra muito quente. É quentinha. Já passámos a temperatura. E que é uma guerra que, no fundo, com um pano de fundo, tem investidores, os mesmos investidores de sempre, orientais e norte-americanos, que estavam por trás de uma Superliga e que querem uma competição. Mas eu acredito que o bom senso imperará, porque se não imperar, eu não me admiraria que a reação da UEFA fosse particularmente violenta, e há um Mundial para realizar dentro de pouco tempo. A verdade é que... a questão dos 2 anos, João, sim, o que é que tu achas sobre se realizar de 2 em 2 anos um Mundial de Futebol? É algo que seria descaracterizar a competição e a forma de apuramento também? Eu acho que sim. Aquilo que é proposto, para mim, é aquelas duas janelas. Mas depois tem todo o pano de fundo da competição que se abate sobre os jogadores que já têm a Liga dos Campeões. Há aqui um conjunto de interesses. Eu não me queria estar a pronunciar muito tecnicamente sobre isso, porque não estudei o suficiente essa matéria. O que eu vejo e aquilo que eu sinto de alguns contactos que tenho é que estamos perante uma FIFA que tem gente gostaria de investir mais, mas esse investimento nunca será possível de 2 em 2 anos se não tiverem lá as seleções europeias. E isso é uma realidade com que se deve olhar com muita atenção. E há uma outra reflexão, não sei se me permitem isto, é que a FIFA as competições de seleções estão a fazer bonito com o dinheiro dos outros, porque na verdade a entidade pagadora, a entidade que está a pagar os jogadores são os clubes de futebol, e é normal que eles queiram reservar e preservar os seus jogadores para 70 ou 79 jogos por temporada, não é? Porque isto está tudo medido, como vocês sabem, profissionalizado, está tudo medido ao minuto do tempo de utilização previsível para um jogador, mesmo no topo da sua forma, e portanto a FIFA quer fazer dinheiro à conta do dinheiro dos outros e do investimento feito por outras entidades e por outras corporações, que neste caso são os clubes de futebol. E essa é a passagem perfeita, porque na segunda parte vamos falar de clubes e de treinadores, com a ajuda de Gério Garcia, juiz-árbitro do TAD. É já a seguir, nesta segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico e vamos falar do treinador enquanto fator de estabilidade numa organização. Temos connosco Jerry Silva, juiz-árbitro do TAD e autor do livro Treinador de Elite, Quem És? Um livro que aborda a temática do treinador do futebol em particular como um dos elementos mais importantes do espetáculo desportivo e simultaneamente o elo mais fraco. Jerry Silva, muito obrigado pela presença mais uma vez, neste Jogo Económico, desta vez para nos trazer este seu novo livro, que vai ser lançado agora no início de outubro, mais concretamente no dia 5. Muito obrigado. Para começarmos esta discussão, vamos lançar um número para debatermos nesta segunda parte. O número é o 3. Na época 2020-2021, 3 clubes portugueses
trocaram de treinador 3 vezes. O Vitória de Guimarães trocou 4 vezes de treinador na mesma temporada. Thierry Silva, mais uma vez, muito obrigado por estar connosco neste Jogo Económico. Até quando, numa liga que se quer valorizar e numa liga que quer chegar à altura em que terá de negociar os direitos televisivos de uma forma conjunta e por um valor que se quer superior ao valor atual, até que ponto é que uma liga pode continuar a ser um autêntico cemitério de treinadores como tem sido até agora? Mais uma vez, muito obrigado pelo vosso convite e por poder partilhar um bocadinho de tempo de algumas ideias convosco. É sempre um privilégio muito grande estar convosco. Relativamente à questão que me coloca, eu creio que a perspectiva que tem que se colocar relativamente ao treinador passa primeiro por uma visão muito global e uma intervenção muito global ao nível daquilo que são as necessidades de enquadramento deste treinador, que é, como referiu e muito bem, normalmente o elo mais fraco de uma cadeia, e, portanto, na minha perspectiva, será importante dotá-lo não só de mais instrumentos, além da vertente técnica, tática e física, e desses instrumentos, o trabalho de investigação e de dissertação que apresenta e que agora transpôs, naturalmente com adaptações para o livro, visa precisamente uma reflexão profunda sobre um outro instrumento e em diversas áreas que, na nossa perspectiva, são importantes, mas, além disso, é necessário também que, do ponto de vista do seu enquadramento legal, também o treinador possa ter um conjunto de instrumentos que lhe permita beneficiar de uma outra estabilidade. Há ordenamentos jurídicos, jurídico-desportivos ou jurídico-laborais na Europa, que já têm alguns desses mecanismos, mas mecanismos que impedem, nomeadamente, que os treinadores, depois de cessarem a sua relação laboral, possam, na mesma época desportiva, exercer essa atividade desportiva ou laboral na mesma divisão, conflituando ou concorrendo com outros tal como acontece na Liga Espanhola, não é? Por exemplo. Exatamente, e isso permite... O artigo 187. Sim, e isso, se quisermos conjugar isso com a necessidade, por exemplo, obrigatória, que me parece que é um instrumento importante, a partir do momento em que o clube cessa a sua relação contratual, desde que não seja com justa causa, naturalmente que poder cessá-la, não estar impedido de cessar, mas, por exemplo, se tivermos um mecanismo em que a indemnização devida ao treinador tem que estar imediatamente liquidada ou tem que estar devidamente calcionada, isso vai naturalmente tornar muito mais dissuasor esta necessidade ou esta avidez de mudar de treinador e, sobretudo, também na própria vertente da gestão e do dirigismo, o dirigente que tenha esta percepção vai naturalmente perceber que despedir, entre aspas, um treinador é algo que não é tão leve como a respiração ou tão natural como a respiração. Mas doutor, esse dirigente terá que perceber, antes dessa situação, aquilo que realmente quer enquanto projeto desportivo para que a escolha do treinador seja muito mais maturada e que seja mais adequada àquilo que são os objetivos do clube, não é? Isso passa também por uma antecipação de nós termos dirigentes gestores e dirigentes gestores do mais alto nível e não dirigentes que são dirigentes porque o exercício do cargo durante o tempo lhes deu o estatuto de serem dirigentes. E é evidente que se nós olharmos, eu não estou a dizer que não haja, a nível europeu e nos maiores clubes da Europa, exemplos da gestão em que até se verifiquem déficits, não estou a dizer isso, mas nós podemos, e salvo algumas exceções, nós com toda a certeza que encontramos no futebol europeu, e nomeadamente nas Big Five, exemplos de gestão de clubes que são gestão que é o exercício de uma gestão absolutamente profissional e verdadeiramente empresarial. Nós, se ouvirmos a intervenção, por exemplo, do Rummenigge, percebemos claramente que é uma intervenção de alguém que tem naturalmente a sensibilidade de ser jogador, de ser dirigente, mas que consegue conciliar isso com uma vertente puramente empresarial. Quando ouvimos Rummenigge dizer deve haver um teto salarial, porquê? Porque a nossa capacidade financeira vai até este ponto e nós não estamos disponíveis para nos endividar a todo custo. E nós temos um Bayern que domina por completo o panorama desportivo alemão, e a Alemanha é uma das 5 grandes ligas europeias, e temos um Bayern que todos os anos faz carreira de relevo na Champions. Portanto, não podemos... O que é que isto significa? É evidente que depois olhamos para outros exemplos, olhamos para o Paris Saint-Germain e ficamos com
com muitas dificuldades em perceber o que é isto do fair play financeiro, ou se o fair play financeiro é para uns e não é para já é outros. outra discussão, outro tema, não é? Sim, tamanhos dos dribles que existem a este fair play financeiro, mas nós vemos ainda agora, recentemente, houve a contratação, terá sido a contratação mais emblemática do defeso, e vemos os responsáveis do clube que contrata o Cristiano Ronaldo de uma forma absolutamente clara e transparente, demonstrar quais são as contas que significam. Ele custou um X do ponto de vista do marketing, custa Y e, portanto, a nossa rentabilidade é X. Ponto final. Não há aqui necessidades de sistematicamente recorrer, e o exemplo português é esse, por muito desagradável que eu vá ser. Nós, hoje em dia, tirando também uma outra situação pontual, nós verificamos que as administrações são têm muito de maquilhado e têm essencialmente algo que o cidadão comum, ao nível societário e empresarial, não deixa tirar uma conclusão. Quando eu contrato ou quando eu recorro a um empréstimo obrigacionista para pagar o anterior, qualquer um cidadão mediano, não precisa de ser licenciado nem honoris causa em economia, percebe claramente que isto é um constante endividamento e um constante adiar do problema, resolvendo o problema com outro problema. Mas o craque da economia é o Diogo, eu não quero colocar a foice em seara alheia. Mas é a deixa perfeita. Mas vou pegar aqui num aspecto que o Jerry Silva já tinha focado, a questão das Big Five, e nós temos aqui essa contabilização ao final daquilo que foram as 22 jornadas, à 22ª jornada da Liga Portuguesa. Nós, na temporada passada, tínhamos 12 mudanças de comando técnico na Primeira Liga Portuguesa. Na mesma altura dessas 12 mudanças, a Premier League contava com 2 alterações, a Liga Espanhola com 5, a Série A com 6, a Liga Francesa com 9 e a Bundesliga com 8. Diogo Luís, até que ponto é que vamos ter que começar, os dirigentes, naturalmente, do futebol português, vão ter que começar a olhar para o treinador de forma mais criteriosa, vão ser mais criteriosos na escolha deste agente tão importante no jogo? Vão ter começado, aliás, já deviam ter começado. Eu acho que o treinador é uma peça fundamental numa SAD, porque a verdade é que a SAD vive do desporto, do futebol, neste caso, e portanto se a sua principal atividade é o futebol e o treinador é aquele que pode potenciar ou não a equipa, naturalmente que isso é uma escolha fundamental. O problema em Portugal é que muitas das vezes, e em função também da oferta que existe, muitas das decisões vão para aquilo que pode ser um risco, mas é mais barato, sabendo de antemão que se as coisas não correrem bem nos primeiros 3 ou 4 ou 5 jogos, que esse treinador será despedido e depois poderá-se contratar outro treinador, já com mais créditos firmados e a um preço superior. Portanto, acho que não tem muito a ver com um planeamento, tem a ver com apostas que os presidentes de repente se lembram, e acho que este treinador pode dar sucesso, até porque outros já tiveram a mesma... Portanto, zero planeamento, não é, Diogo? Pouco planeamento. Atenção, eu acho que nos últimos anos já começamos a ter mais planeamento. Apesar de termos tido 12 mudanças no último ano, a minha visão é que... Não, tivemos mais. À Sim, 22ª jornada é que tínhamos, exatamente. E a minha visão é que já se começa a perceber que, para se ter sucesso, até porque temos alguns casos de sucesso, e esses casos de sucesso são fundamentais para que os outros possam seguir, e nomeadamente olhamos para o Paços de Ferreira, que é um caso de sucesso, apesar de ter tido ali também uma situação menos positiva durante um ano, mas a verdade é que depois conseguiu novamente encarrilhar. E é um caso de sucesso claramente, como o Braga também o é até certo ponto, apesar de também ter um presidente que muda de humor também muito rapidamente se as coisas não correm tão bem, mas a verdade é que começa-se a perceber que um treinador é uma peça fundamental na engrenagem, assim como o próprio planeamento da época. E que se todos começarem a ter esta percepção, eu acho que mais tarde ou mais cedo as coisas acabarão por se endireitar. Agora sim, em termos jurídicos, conseguimos criar aqui dificuldades adicionais que façam com que as pessoas percebam que as suas decisões ainda têm que ser mais efetivas e não deixá-las ao sabor daquilo que são os seus sentidos de humor, que é os resultados, que as coisas estariam a não correr bem. Eu acho que a partir desse ponto iremos ter aqui decisões mais conscientes e naturalmente nós também sabemos que chegamos ao fim e 2 deixem. E, portanto, se 2 deixem, a vida é assim, nem sempre deixem aqueles que têm piores equipas, às vezes até uns que têm melhores equipas, como aconteceu, por exemplo, com o Rio Ave, que deixem divisão. O futebol também nos traz este sentimento e esta capacidade, mas a verdade é que aqueles que planeiam melhor a época, que escolhem melhor os seus ativos, naturalmente estão mais próximos da vitória, e cada vez mais eu acredito que os presidentes, as estruturas cada vez mais estão a ficar mais profissionais, também têm esse interesse, até porque sabem que a forma de se valorizar a si próprios, às suas estruturas, aos clubes e ao seu contexto social, naturalmente é com vitórias, e as vitórias acabam por atrair sempre, ou por ter como cabeça sempre os melhores ativos.
João, Marcelino, vês aqui um caminho de profissionalismo na Liga Portuguesa que poderá, no futuro, resultar em escolhas mais criteriosas, mais planeadas? O que eu vejo é, já em cima da mesa, uma grande mudança. É evidente que a realidade hoje ainda é medíocre, mas ela já foi horrorosa e, portanto, parece-me que se tem nos clubes, de uma forma geral, mas a reboque também de uma maior estabilidade nos grandes clubes portugueses. Por exemplo, o Jorge Jesus já esteve 5 anos no Benfica e chegou a 2 finais europeias. Eu parece-me que o panorama está a mudar e a palavra-chave é esta, é profissionalismo. Eu sempre me bati contra uma coisa. É evidente que o futebol tem um know-how muito específico dentro do campo, mas à volta da equipa de futebol devem estar todas as regras de gestão que estão à frente de qualquer uma outra empresa. Por exemplo, há bocado o professor Gerry Silva falava do exemplo do Bayern, que é um belíssimo exemplo, que o Bayern há anos, que nos últimos 20 anos, acho que só em 2 anos não teve superávit, ou seja, só em 2 anos é que o clube não ganhou dinheiro. E há muitos anos que o Bayern, e bem, se bate contra a concorrência desleal das grandes equipas espanholas, que se afundam no déficit. Veja-se o que é que aconteceu ao Barcelona. Nos próximos, se calhar, 2, 3, 4 anos não vai conseguir competir porque cometeu erros de gestão tremendos, mas há muito tempo que o Bayern de Munique chama a atenção para esse facto como de concorrência desleal, que impede, digamos que, dentro do campo, depois, os clubes todos se batam com as mesmas armas. Posso fazer uma coisa? O Bayern também tem a vantagem de ter 3 patrocinadores que são fantásticos e que garantem uma estabilidade financeira brutal, que é o Estado da Baviera, é a Adidas, não sei se é a Audi. Portanto, quer dizer, estamos a falar aqui exatamente, Audi, estamos a falar aqui de 3 ou 4 patrocinadores que fazem toda a diferença e que permitem, ao contrário de outros, ter a estabilidade para tomar as suas decisões de uma forma tranquila. Também ajuda, ok? Também ajuda. Não, mas o que está a dar não é nenhuma grande novidade, isso é o normal. Os clubes têm todos os seus patrocinadores, outros têm a Nike, outros têm umas grandes companhias, quer dizer, isso não tem nada de especial. Eles têm os seus grandes patrocinadores. Mas não cobraram. Não cobraram. Mas os outros também não quebraram. O que eu vejo é que eles têm sempre, repara, uma coisa que aconteceu no Bayern que não aconteceu, eles deixam quebrar o contrato com o Alaba e com outros que chegam ao final do contrato, porque eles não passam os seus tetos salariais. Não passam os seus limites. Isso os patrocinadores todos têm. Não, o facto de algumas grandes empresas alemãs estarem por trás do Bayern, outras grandes empresas mundiais estão por trás de outros clubes, que até têm investidores, estados, dominadas por capitais estrangeiros, nomeadamente norte-americanos e do Médio Oriente. Vamos passar por cima disso. O que eu queria aqui dizer, para terminar, para não me alongar demasiado, é que eu olho para esta questão inicial que aqui se trouxe dos treinadores, muito menos pelo lado da defesa dos treinadores, embora isso também deva ser assegurado, nomeadamente essa ideia de que um clube, quando espera um treinador, não deveria poder contratar outro sem pagar imediatamente a indenização devido ao contrato que cessa. Isso parece-me que seria uma coisa muito, muito positiva, mas eu olho sempre na perspectiva do clube. Não há nenhuma grande empresa que contrate o seu maior ativo, o seu diretor-geral, que é no fundo aquilo que é um treinador, sem uma grande convicção e sem coerência, sem uma aposta de longo prazo, para o deixar cair no mês seguinte. Portanto, eu parece-me que estamos aí a fazer um caminho, mas que os clubes portugueses têm que ser cada vez mais capazes, que o tecido que gere os clubes seja cada vez mais profissionalizado e que seja menos uma erupção daquilo que é, digamos, o empresariado local, que está sempre muito sujeito depois às pressões do dia-a-dia. José Carlos, se me permite, eu gostava só de introduzir aqui uma pequena nota, porque é mais uma dúvida que eu lançava para toda a gente deste painel, e já agora, obrigado por me receberem, é a primeira vez que aqui estou e é com um grande prazer. Mas é o seguinte, toda a gente percebe exatamente quais é que são os KPIs, ou seja, os indicadores principais na contratação de um jogador de futebol. Golos que entram, defesas que faz, minutos que joga, a participação nos jogos, etc, etc. Para mim torna-se um bocadinho difícil perceber quais é que são os KPIs para um treinador. E se clubes como, por exemplo, o Bayern de Munique têm esses KPIs para um treinador e percebem exatamente onde é que ele, até que ponto é que ele está a criar valor e a partir de que momento é que ele está a destruir valor dos ativos que basicamente os principais ativos de um clube de futebol são os seus jogadores, como é que se pode fazer essa medição? Porque me parece que um jogador tem KPIs que ele próprio controla individualmente, a sua forma física, se mete ou não mete a bola na baliza, vamos ser clarinhos e muito claros sobre isto, mas um treinador tem KPIs secundários em que está dependente de outras pessoas para a sua própria performance e, portanto,
está muito mais instável em termos, logo à partida, naquilo que é a sua relação com a performance da equipa. E eu gostava de perguntar também ao painel se porque eu não tenho essa percepção, se os clubes de futebol têm esses KPIs bem identificados com os treinadores ou só se medem no final da temporada. Porque se só se medem no final da temporada, é um disparate estar a despedir previamente ou extemporaneamente. Mas, se a partir de uma certa altura eles notam que já há destruição de valor, por que não, por simplesmente fazer uma nova aposta? Eu gostava de ouvir-vos sobre isto, Jerry, se não se importam. Sim, Jerry, é uma boa questão para ser introduzida aqui nesta reta final da segunda parte do jogo económico. Sim, os grandes clubes europeus hoje, quando fazem a contratação de um treinador, esse treinador passa por um conjunto de etapas, um conjunto de escalões que já não se coaduna com a exclusão desses KPIs, ou seja, se um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern, um Manchester, peneira todo um conjunto de pressupostos relacionados com a produtividade do treinador, mas também com o enquadramento que esse clube pretende do ponto de vista empresarial. Ou seja, creio eu, como aqui foi dito e bem, que nós, embora estejamos ainda longe daquilo que deve ser os itens que se aconselham para a contratação de um treinador, concordo quando se diz que já foi horroroso ou medíocre e agora só estará num patamar do menos bom e que caminharemos progressivamente também para esse patamar, e creio eu que poderemos chegar a critérios muito, muito semelhantes. Aliás, nós tivemos ainda recentemente notícia envolvendo inclusivamente treinadores portugueses que, ultrapassados uma série de patamares para poderem ser contratados para um determinado clube, no final, na ponta final, houve ali algo que é mesmo isso, na meta final, que não foi possível concretizar, e não estamos a falar só e exclusivamente de questões financeiras. Estamos a falar que, de facto, esses clubes olham hoje para o treinador já de uma forma diferente, porque é evidente. E essa forma diferente também é traduzida naquilo que em alguns clubes da Europa já se faz, que é contratualizar dizendo tu és contratado com determinada retribuição, mas se valorizares este ativo, uma percentagem da transferência deste ativo também te vai ser afeta. Isto é claramente uma mudança de paradigma, embora não é este o paradigma que eu abordo no meu livro, mas sim, concordo em absoluto com essa abordagem absolutamente pertinente introduzida pelo colega de painel Nuno Vinha. Para finalizar, doutor, iria só questionar-lhe sobre a seguinte situação. Muitas vezes fica a sensação que os treinadores portugueses, quando vêm lá de fora para treinar um clube português, parecem ser um bocadinho mais respeitados e existe aqui mais tolerância para com esses treinadores. Não sei se é essa a percepção que tem e o que é que pode ser feito para se respeitar tanto um treinador como o outro, não é? Eu creio que se nós olharmos para as últimas épocas esportivas, vemos que o número de treinadores estrangeiros contratados pelos clubes portugueses diminuiu consideravelmente. Ou seja, há aqui uma predominância de treinadores portugueses. Porquê? Porque estes treinadores portugueses começaram a palmilhar o seu caminho mais fora do que dentro, e fora começaram a ter um êxito inequívoco que confere não só credibilidade, mas é um sinal de reconhecimento efetivo, ou seja, começaram a conquistar títulos por essa Europa e por esse mundo fora, e é evidente que isso trouxe um lastro diferente aos treinadores portugueses, que hoje são vistos de forma completamente, eu diria, muito mais respeitada, muito mais considerada, porque hoje creio eu que são os próprios treinadores dos outros países, são os próprios clubes dos outros países que têm o treinador português como uma referência a nível mundial. E nessa perspectiva, como é óbvio, treinadores como Mourinho, também Jorge Jesus no Brasil, o Abel, que está a fazer um trabalho extraordinário, o Paulo Fonseca, Vítor Pereira, é evidente que Vilas Boas também, em parte, foram deixando aqui um cunho muito importante daquilo que é a qualidade dos treinadores portugueses em todo o mundo. Muito bem. Jerry Silva, muito obrigado então por este regresso a este jogo económico. O livro Treinador de Elite, Quem És? É apresentado agora no início de outubro, a 5 de outubro. Muito sucesso para este novo trabalho e espero vê-lo de novo aqui no Jogo Económico para discutir estes e outros temas. Muito obrigado então. Será sempre um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço e já a seguir passamos para as escolhas neste Jogo Económico. Estamos de volta para as escolhas deste jogo económico e vamos começar precisamente pela
pelo protagonista, do Diogo Luís. Diogo, Abel Ferreira. Abel Ferreira, fantástico. 2 anos seguidos na final da Copa dos Libertadores. Jorge ganhou por uma vez, Abel ganhou ano passado e este ano volta a estar na final, com uma equipa bastante mais fraca do que os seus adversários. E olho, por exemplo, para o Atlético Mineiro e vejo o Hugo, Vargas, Diego Costa, um investimento muito superior àquele que foi feito no Palmeiras. E a verdade é que o Abel, a jogar aquilo que pode jogar com o seu plantel, está a conseguir feitos extraordinários no Brasil e volta a meter o Palmeiras 2 anos, o segundo ano consecutivo na final. Esperemos que tenha sucesso, possivelmente até será contra o Flamengo, mas a verdade é que o Palmeiras já não tinha assim um ritmo de vitórias, sobretudo nesta prova, há muitos e muitos anos. E, portanto, muitos parabéns para o Abel Ferreira, mais um treinador a fazer um trabalho fantástico e, volto a dizer, com muito menos ovos do que os outros, ou pelo menos ovos de qualidade que os outros têm. E, desse ponto de vista, nós temos que valorizar ainda mais o Abel, que efetivamente está a fazer um grande trabalho e que não se valoriza muito. Portanto, se ele não se valoriza muito, nós também temos a responsabilidade de o valorizar. João, o teu número desta semana é o 5. O meu número é o 5 e tem a ver com os 5 golos que o Futebol Clube do Porto sofreu do Liverpool nesta jornada da Liga dos Campeões, mas é muito menos pelo resultado e pelos próprios golos em si, do que pela reação e pelo quase que aparente divórcio que causou entre a equipa e o treinador. Aquela conferência de imprensa do Sérgio Conceição a dizer que ia falar com o presidente para saber se ele tinha condições para continuar à frente da equipa, marca aqui um ponto muito sensível nesta temporada. Há quem ache que, mais uma vez, o Sérgio Conceição está a extremar para marcar o seu território. Eu penso que poderá ser um bocadinho mais que isso, mas os próximos dias vão-nos esclarecer sobre se, no entender do Sérgio Conceição, isto foi apenas algo que aconteceu a propósito de um jogo e, portanto, a equipa não reagiu bem às instruções que ele deu, ou se vai muito para além disso e se ele acha e não terá as condições que acha que são aquelas que deve ter para que o Futebol do Porto possa competir bem em todas as grandes competições em que está inserido com a Champions à cabeça. Nuno, o teu número é o 6 porque há um novo xerife no futebol europeu. É o número de pontos conquistados pelo Sheriff Tiraspol. É que se juntam outros 2 números, o 4, que é o número de golos marcados, 2 deles no Bernabéu contra o Real Madrid, que é um clube porque eu prezo muito, e um golo sofrido. E para quem acha que isto é só algo que aconteceu assim caído do céu, não, já ganhou 2-0 ao Shakhtar Donetsk, é um clube que tem um orçamento declarado, e eu já vou a esta parte, baixíssimo, um orçamento de 420 mil euros. Isto é menos do que aquilo que ganha o Hazard numa semana. E, portanto, contra um clube que tem um orçamento para esta época já de si mais baixo por causa do fair play financeiro e por causa do teto da Liga Espanhola, que é de 300 milhões de euros, acho que é um feito ganhar no Santiago Bernabéu daquela forma. Acho que é um clube que tem alguma coisa a dizer com uma história de Cinderela. Mas para não se achar que é só mesmo uma história da Cinderela, há uma personagem tenebrosa por trás daquele clube, que é a minha figura. E vamos perceber a seguir, mas sim, para já vou pedir o número ao Diogo e depois já vamos perceber qual é o teu protagonista para esta semana. Diogo, o teu número é o 2. 2. Eu consegui encontrar aqui um conjunto de acontecimentos que batem aqui no número 2. Por um lado, 2 vitórias de Sheriff na Liga dos Campeões, que é algo fantástico, inédito, de uma equipa desta dimensão, e que o Nuno já abordou. 2 finais consecutivas de Abel Ferreira, que eu também já abordei, e ao dia em que estamos a gravar, Portugal está a 2 jogos de atingir a vitória no Mundial de Futsal. Portanto, também é algo histórico e algo que nós devemos realçar e é muito relevante, e esperemos que corra tudo bem e que à hora que este programa vá para o ar, espero que já tenhamos garantida a passagem à final e faltará apenas um jogo para sermos campeões mundiais de futsal. Mais um feito fantástico da nossa seleção. E passamos então, Nuno, para essa figura que gostarias de nos trazer. O teu protagonista desta semana. Sim, Victor Guchan. Victor Guchan é um antigo dirigente do KGB, é um empresário, um homem ligado ao Kremlin, é um homem que obviamente tem uma trajetória e um objetivo de algum poder naquela zona da Transnistria, que é de onde vem o xerife. Só para termos uma ideia, o xerife é um clube que é detido por uma empresa, uma grande corporação naquela zona que é detida por este homem, que controla todos os supermercados, todas as gasolineiras, empresas de têxteis, de comunicações, negócios de Bitcoin,
aquilo que a Sheriff Company recebe ou ganha num ano é mais do que 2 vezes o orçamento de Estado, ou seja, o orçamento todo do Estado daquela região. Portanto, há aqui uma trajetória de conquista de poder naquela zona, obviamente com complacência do poder russo, que é obviamente o grande influenciador naquela região, mas é só para dizer que o Sheriff tem um orçamento declarado de 420 mil euros ano, mas nunca se sabe o que é que está aqui por trás, e aqueles 12 milhões que dizem que vale aquele plantel podem bem valer muito mais, e pode haver aqui valores que não estão declarados em baixo. Só para dar uma ideia, eles gastaram quase 200 milhões de euros, são 180 e tal milhões de euros, só na construção do estádio, que é talvez das estruturas mais caras daquela região. Portanto, há ali muita história que está obscura naquela região, que ajudam também a explicar como é que o Sheriff faz estes brilharetes. Eles pagam muitos prémios de performance, devem pagar muitos prémios de performance. Desconfio que o Sheriff ainda vai voltar aqui como tema neste jogo económico. Acredito que sim. Vamos fechar então com o protagonista do João Marcelino. João, o teu protagonista para esta semana, Rui Costa. Sim, estamos a falar ainda antes do jogo que o Benfica fez esta semana com o Barcelona, não sabemos como é que correu, mas a verdade é que estes dias, estas semanas, têm corrido de forma muito boa àquele que possivelmente vai ser o próximo treinador do Benfica, porque reforçou bem a equipa, porque conseguiu... Presidente. O que é que eu disse? Desculpem. Disseste treinador, mas... Desculpa, presidente, claro. E conseguiu que a equipa se estivesse a disputar a Champions, está à frente do campeonato também com uma performance de grande nível, e portanto eu junto-lhe a isso aquilo que aconteceu esta semana, que é a constituição de uma direção onde algumas pessoas tiveram tempo até para escrever umas cartas piedosas, a demonstrarem-se disponíveis para ficar pelo caminho, e ficaram, e sobretudo aquilo que se fala no afastamento de algumas pessoas que estiveram muito ligadas ao anterior presidente e sobretudo à gestão financeira que se fazia. Portanto, isto significa que o Rui Costa está a ter ouvidos, está a marcar o seu território e está a precaver-se, e na minha opinião, bem, quanto àquilo que poderão ser os efeitos das investigações em curso àquilo que o Benfica, àquilo que foi a atividade do anterior presidente do Benfica nos últimos anos. Portanto, isso parece-me inteligente, avisado, e eu destaco aqui esses 2 fatores. Muito bem. João Marcelino, Diogo Luís, Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.